Numa pegada diferente da janela do começo do ano, Botafogo tenta ainda a cereja do bolo para a janela e mais um ponta para jogar o Mundial. Já chegou Christian Lor, jovem goleiro do Sub-20, né, da seleção equatoriana e do Del Valle, chega e já posa com a camisa do Fogão e assina contrato por 4 temporadas. Tudo sobre o Botafogo no mercado de transferências, saídas, chegadas. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e principalmente, cara, esse canal levou 2 strikes já de dia 22 de abril e agora dia 30 de maio. Se até o dia 22 de junho nós não levamos nenhum outro strike, show de bola. Se vier mais um strike nos próximos 18 dias, mais um strike, esse canal desaparece, nunca mais volta. Perdemos o contato aqui com vocês que gostam do nosso conteúdo. Então, se você curte o conteúdo aqui desse canal, aqui embaixo tem o link do nosso canal Reserva, o 2.0. Tem vários links, tem que dar Jet Sport, do nosso Instagram, se quiser, segue lá também, é bom você seguir a gente. Tem o canal de react de torcedores, que eu quase não estou mexendo, mas tem o canal, tem o link do nosso canal 2.0 aqui, o Tio do Fogão. Então, se inscreve lá, para você, caso esse canal desapareça, por lá você vai ter acesso aos nossos conteúdos. Se esse canal não desaparecer, manteremos esse aqui com conteúdos mais longos, vídeos maiores, e o de lá com vídeos de 15, 20 minutinhos no máximo, e aqui com vídeos de meia hora, 40 minutos, pouco mais que isso, para quem gosta de vídeos mais longos, tá bom? Mas não se esquece, se inscreve no canal Reserva, por favor. Se você gosta da gente, se inscreve lá, tá? Vamos partir pro vídeo e depois a gente conversa. Foi por pouco, foi por pouco. Cara, quase que ele aceitou, Quase, viu? né? Aquela história das cores da bandeira, cara, mas foi por isso. Não sei como é que o cara não embarcou nessa, cara. Pô, foi por pouco. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí, vamos falar também do Vasco, o Garoni vai estar com a gente também. Vou começar falando aqui com o meu amigo Fabiano Bandeira sobre a vitória do Botafogo. Meus amigos, o Botafogo jogou ontem, sim, pelo Campeonato Brasileiro, 3-2 sobre o Ceará, era jogo atrasado. Não sei nem qual era a rodada, mas umas 4 rodadas atrás, né? É 3 rodadas, se bem me lembro. É isso aí, o Botafogo jogou ontem 3-2. Eu quero abrir de cara perguntando pra você, Fabiana, porque o placar sugere um jogo meio complicado. Foi complicado, assim como parece o placar? Não, o Botafogo poderia ter vencido por um placar maior, embora o Ceará seja muito bem treinado pelo Léo Condé. Ontem nós vimos um Ceará organizado defensivamente, só que o Botafogo colocou o Ceará no jogo. Ilan, o Botafogo fez um primeiro tempo morno, com mais posse de bola, poucas chances, até que o Arthur acertou uma bola no travessão, aí deu uma animada, esse aí é um lance do Igor Jesus. E aos 45 do primeiro tempo, o Botafogo fez algo que era muito importante ontem, circular a bola de um lado para o outro, porque a última linha de defesa do Ceará, ela se fecha muito dentro da área. Então ali você vê o Arthur encontrando o Telles frente à área e o Marlon Freitas faz a ultrapassagem. Quando o Marlon faz o lançamento, o Santiago está sozinho do outro lado dentro da área, porque a defesa do Ceará se fecha muito. Aí o Botafogo conseguiu o gol no rebote com o Mastriani e começou o segundo tempo dominante, teve mais uma chance de bola parada, poderia ter feito 2-0. O Pedro Raul, na famosa lei do ex, aquela que nunca falha, conseguiu empatar depois de um mole da defesa do Botafogo. O jogo estava absolutamente controlado pelo Botafogo, aí a chance de bola parada que eu falei logo no início da segunda etapa. E numa marcação muito frouxa do Botafogo, aos 12 minutos, o Ceará conseguiu desenvolver a jogada com o Mugni fazendo o cruzamento aí, os flamenguistas lembram do Mugni, e o Pedro Raul se desvencilhando da marcação e empatando. Mas logo depois o Botafogo volta para o jogo, começa a atacar novamente, tem o pênalti claríssimo marcado pela Edna, um cruzamento do Arthur e o zagueiro do Ceará com o braço bem aberto. Olha lá, a gente vê na hora interessante no estádio que ninguém reclamou muito. A bola foi para escanteio, ninguém observou. O VAR foi muito bem, a gente critica muito a arbitragem, VAR por aqui. O VAR foi muito bem ontem nessa mão, que ninguém tinha visto lá no estádio. E o Telles, que conversou com o Igor Jesus, porque ontem o jogo tinha um componente emocional, era o último jogo do Igor Jesus. O Varfogo tava de plantão, então ontem. Foi o Varfogo tava de plantão, né? Muito bem. O braço quando é a favor, vai bem, né? Não, quando é bem, contra, não vai bem. Não, teve outro jogo aí que o Botafogo tá perdeu bom. recentemente, que a arbitragem foi bem também. Eu não lembro de ter falado, mas foi bem. E aí foi legal porque o Telles e o Igor conversaram, era o último jogo do Igor Jesus
aqui no Newton Santos, foi vendido ao Nottingham Forest, mas aí aconteceu aquilo que deveria acontecer. Hierarquia, quem bate o pênalti? Quem é o primeiro na hierarquia? Alex Telles foi lá, cobrou, não teve essa de homenagem, jogo sério, valendo 3 pontos, e depois o Marlon Freitas fez um gol depois de um ano. Marlon Freitas muito bem no Botafogo atualmente, mas precisava fazer um gol. E o Danilo Barbosa tinha entrado, o Marlon tinha adiantado para meia, e conseguiu finalizar com a perna esquerda, fazendo um golaço ali, 3-1. Já no finalzinho, vocês viram aí o gol do Pedro Raul, também uma falha. O Botafogo ontem não tinha o Marçal nem o Cuiabano machucados. Quando o Telles cansou, o Matheus Ponte, que é muito jovem, entrou na lateral esquerda, ele que é lateral direito, ficou perdido ali na marcação, no cruzamento, e o Pedro Raul muito bem antecipou o David Ricardo, e o Gregory conseguiu fazer o gol de cabeça. Aí é aquilo, gol aos 41 do segundo tempo. Ilan, o Botafogo tranquilo no jogo, mas a Edna deu 8 minutos, tinha que dar mesmo por conta das intervenções do VAR, e aí o torcedor fica com aquela preocupação, mas o Ceará fez muito pouco. Porque o Ceará é organizado, o trabalho do Condé é bom, mas na hora do banco, você sabe quem entra no Ceará, por exemplo? Não. Para o ataque na hora, Quem? Na hora que tem que tirar do banco? Lelê. Lelê, ele bom jogador, hein? Bom jogador. Craque, promissor, hein? Pro Ceará, né? Porque você acha. E aí o Ceará tem pouco para tirar do banco, então o Botafogo conseguiu se estabelecer e terminar vencendo por 3-2. Aí sim, todas as homenagens para o Igor Jesus, que vai jogar o Mundial pelo Botafogo, mas já está negociado com o Nottingham Forest. Legal, então vitória 3-2. Temos a classificação, como é que ficou a classificação? Jogo isolado esse de ontem, Isso. né? Que era um jogo atrasado pela tabela do Campeonato Brasileiro. Vai ter mais jogo ainda agora, durante os próximos dias. Aí vai ter jogo adiantado de alguns times, outros já viajaram, obviamente, já pararam por conta do Mundial de Clubes. Tá sim a classificação, depois de todo mundo aí com 11 jogos completos, é isso? Todo mundo tá com 11 jogos nesse momento, é exatamente isso. Flamengo é líder, 24 pontos. Cruzeiro, 23, segundo colocado. Bragantino, 23, Palmeiras, 22, Fluminense é o 5º colocado com 20 pontos. E o Botafogo assumiu a 6ª posição com essa vitória, chegou a 18, tá a 2 ali do Fluminense, tá hoje a 6 do Flamengo, Isso. né? Então a parada para o Mundial vai acontecer dessa forma, com o Botafogo a 6 pontos do líder do campeonato. Eu já falei aqui, ó, falei semanas atrás, Bandeira é minha testemunha, eu falei, ó, não acabou pro Botafogo, não. É claro, tá um pouquinho mais difícil, pouca coisa. Mas o campeonato que tem ainda, cara, ainda faltam 25 rodadas. Não, 11ª, 27. Mas são 38 rodadas? 38, são 38. rodadas. Então faltam 27 rodadas. Pensei que era 36 rodadas. São 38. Então faltam 27 rodadas. Cara, é muito jogo, muito jogo. Eu acho que se o Botafogo tivesse deixado descolar um pouquinho mais, aí eu ia discutir. Mas 6 pontos da liderança, eu acho que é uma diferença, eu acho que é uma vantagem para quem está com 6 pontos na frente. Claro que é muito melhor estar com 6 pontos na frente do que 6 pontos atrás. Claro que, na teoria, quem tem 6 pontos na frente tem mais chance do que quem tem 6 pontos atrás. Ainda mais se tratando do Flamengo, que tem um belo time e está a 6 pontos à frente. Mas, sinceramente, eu não vejo o Botafogo de forma nenhuma alijado dessa possibilidade de ser campeão esse ano. O Bahia está com quanto ali? Eu não estou enxergando ali. 18 também, 18. Botafogo passou no saldo. Eu acho assim, do Bahia pra cima ali, né? Claro, o Atlético tá só um pontinho atrás, o Mirassol. Acho que do Atlético pra cima, aí você pode discutir se o Mirassol tem alguma chance, se o Bahia tem alguma chance, se o Bragantino tem alguma chance, se o Fluminense tem alguma chance. Eu acho que são esses ali mais ou menos os, digamos, os intrusos ali, né? Os que seriam inesperados. Eu não vou discutir se o Fluminense tem chance ou não. Se tá ali, tem chance, né? Time grande tem chance sempre. Isso. Mas não é um dos favoritos. Né? Não parece ter a mesma força o mesmo time que tem o Botafogo, que tem o Flamengo, que tem o Palmeiras, ponto. Né? Ou que tem o Cruzeiro, que está em franca ascensão. Agora, tudo pode acontecer. Eu não vou duvidar de camisa do Bahia, de camisa do Fluminense, de camisa do Atlético Mineiro, que é o time que está um pontinho só atrás do Botafogo, é isso, né? O Galo está com 17, não é isso, Fernandinha? Está com um ponto só atrás do Botafogo. Se eu não falar do Galo, meu amigo, ela me expulsa daqui do estúdio. Ela falou do Galo. Falou só me olhando ali, tá ali. É, isso aí, o Galo. Aí você falou da camisa, ela ficou ainda animada. bem que eu falei, ainda bem que eu falei. Agora, Ilan, na 11ª rodada do ano passado, o Flamengo estava ali com 24 em primeiro, o Botafogo estava com 20. Agora está com 18. Então é um cenário até parecido. Não significa nada. Mas é um cenário parecido, é um cenário interessante. Quer dizer que os times estão ali brigando. E você sabe que o Fluminense foi campeão mundial em 1952, né? Foi, 25 e 52 ao contrário. Ih, né? rapaz. O Fluminense foi campeão. Vai ser bi, então, vai agora. Vai ser bi, tá? Não, certo. não sei se vai ser. Mas 25 e 52 ao contrário, rapaz, né, meu amigo? aí. Tá cheio de coincidência. Tá cheio de coincidência. E naquela época o Botafogo era o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Era em sabia? 52? Não sei não. Mas deve ser.
Vou procurar, deve ter alguma coisa assim. Acho que o Galo era o sétimo O Galo colocado. era o Um sétimo, negócio mas desse assim. aí, Igual agora, não, Flamengo Galo- tinha 24 É pontos. isso aí. Exatamente. Se você procurar, vai achar Vai um monte achar de um monte de coisa. Com 52. Cadê o Garone? Deixa eu ouvir o Garone aí. Alô, alô. Ah, o Garone tá aí. A Raíza também tá aí. Boa tarde, meus queridos. Oi, Garone. Oi, Raíza. Quem quer falar primeiro aí da vitória do Botafogo? Damos primeiro. Não, Damas, pô. é. Primeiro instante. Damos primeiro. Cara, eu tava escutando vocês falando aí, né? Muito boa tarde pro Ilan, Bandeira, Garone, galera toda do chat que tá chegando por aí pra curtir o placar aberto com a gente, dia cheio, né? Muita coisa pra gente falar. Tem estreia também de seleção brasileira. Mas tava vendo vocês falando aí, o Ilan falando sobre o Botafogo, e eu concordo com o Ilan. Eu acho que não dá pra tirar o Botafogo dessa briga pelo título, né? Se a gente destacar hoje, por exemplo, tem muitos jogos pela frente, inclusive um confronto ainda com o Flamengo dentro do Newton Santos, dentro de casa. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem tudo para ficar interessante, mas eu temo, Tailan, pelas Copas. Por exemplo, Flamengo e Palmeiras, que são dois times hoje que brigam pelo Brasileiro, e o próprio Botafogo, vão disputar o Mundial de Clubes. Na volta, já tem Copa do Brasil, Copa Libertadores, enfim, então, assim... É muito complicado, né? Porque o que vai priorizar? Vai priorizar aquela competição? Se cair, tem sempre aquilo ali também do time que cai, né? O time que acaba caindo, de repente, nas oitavas da Libertadores, nas próprias oitavas da Copa do Brasil. Por exemplo, o Cruzeiro, que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, pode até ser líder, tá? Na próxima rodada, se vencer o Vitória, o Cruzeiro assume temporariamente a liderança, mesmo com um jogo a mais, mas assume a liderança em caso de vitória, em caso de triunfo sobre o Vitória, triunfo sobre o Vitória, não tem mais muita coisa em relação às Copas, né? O Cruzeiro, por exemplo, caiu na Sul-Americana, não tem Sul-Americana pela frente, não tem Copa do Brasil também, né? O Cruzeiro não tá mais na Copa do Brasil. Cruzeiro, agora me pegou, hein? agora eu não Cruzeiro lembro. tá fora da Copa Tá do na Brasil, Copa do Fernando? Brasil. Tá na Copa do Brasil na ainda. Copa do Brasil. Tá na Copa do Brasil. Vai pegar Saiu da quem na Sula. Copa do Brasil? Pegou quem mesmo? Saiu da agora? Sula. CRB, Raíza. CRB, Mas já foi CRB. eliminado pro CRB uma vez, hein? Se eu não tô enganado, não É, foi? Tem uns 3 Mas anos, é um assim. adversário, Foi eliminado pro teoricamente, CRB. para esse Cruzeiro, né? O atual Cruzeiro Leonardo Jardim, é um adversário muito mais acessível, por exemplo, o Flamengo, que tem pela frente o Atlético Mineiro, né? Tô dando aqui um exemplo em relação a isso. Então eu temo pela influência das Copas no Campeonato Brasileiro. Eu acho que no segundo semestre as Copas acabam influenciando bastante nessa questão da briga pelo Campeonato Brasileiro, e ela fica muito ligada ao que vai acontecer, né, especialmente nesse primeiro momento com as equipes. Mas acho que dá para o Botafogo brigar pelo título ainda. Inclusive, Bandeira, recentemente, tá? Eu vi muitos torcedores do Botafogo quase que dando o Campeonato Brasileiro como perdido e falando: o Botafogo tem que priorizar Libertadores e Copa do Brasil. Eu vi muito torcedor falando isso. Eu discordo absolutamente disso. O Botafogo, por exemplo, nas últimas 2 rodadas, tirou 6 pontos do Palmeiras. O Botafogo ganhou 2, o Palmeiras perdeu 2. Além do Flamengo, o Botafogo ainda enfrenta o Palmeiras no Newton Santos. Muita briga pela frente ainda. Dá para fazer bem a janela e vir forte. Como você disse, né, Raiz? As Copas também vão ser prioridade nesses clubes que disputam tudo. Em algum momento, aí nós vamos ver o desgaste físico, psicológico, tudo aquilo que a gente reitera todo ano, principalmente por conta do calendário insano que nós temos aqui. Garone, vai você aí, Garone. Boa noite, hein? Boa noite, Ilan. Boa noite, Bandeira. Boa noite, Raíza. A galera que tá acompanhando a gente. Já vi, a gente tava com a audiência boa lá. A galera no chat já tava ali. Não vai começar, não. Já estavam botando a culpa em mim. Vi mensagem falando: aposto que é culpa do Garone que tá atrasando. Eu sou sempre o primeiro a chegar. A produção tá de prova aí, ó. 5h10. Já tô batendo na porta e no online aqui também não demorei, não. Mas eu concordo muito com o que vocês falaram, cara. A gente não bateu 1/3 de campeonato ainda. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Campeonato Brasileiro, você tem muitas modificações ao longo da competição. Às vezes um time está muito mal e consegue uma arrancada, o time está muito bem e acaba tendo um declínio. Você tem mudança de treinador, você tem janela para perder jogador, janela para chegar jogador. Você tem hoje a Copa do Mundo de Clubes agora pelo meio do caminho, que tem um impacto. Muita gente vai descansar, vai aproveitar para treinar, outros vão estar disputando a Copa do Mundo de Clubes, então vai ter um desgaste um pouco maior. Indo bem, pode perder jogador na próxima janela, indo mal, pode ter saído. Enfim,
tem muita coisa para acontecer, acontece muita coisa no futebol brasileiro, mas assim, eu acho que tem equipes, que o caso, principalmente Flamengo, Palmeiras e Botafogo, que são consistentes. Aí pode ser que não seja favorito, pode ser que não vá ser campeão, só um vai ser campeão. Então não adianta achar que todo mundo vai ser campeão simultaneamente. Mas eu acho que está todo mundo ali na briga o tempo todo. São 3 times ali que têm elenco para isso, têm trabalhos sólidos, né? Tem uma linha de trabalho bem definida, não só de treinador, não, mas vindo de diretoria, de departamento de futebol de maneira geral, que consegue ter uma consistência, né, ao longo dos últimos anos. São equipes que nos últimos anos têm brigado o tempo todo no topo, ou próximo do topo. Falei, o topo é só para um, então os outros estão sempre próximos ali. Eu acho que nos pontos corridos isso pesa muito. As Copas, elas são muito de momento ali. Cara, 90 minutos no futebol. A gente viu o CRB eliminando o Santos, a gente viu o Grêmio caindo para o CSA, time da terceira divisão eliminando o time da Série A. Ainda que o Grêmio não esteja bem, não esteja longe, né, de ser o Grêmio que a gente imaginava ou que já foi em outros momentos, ainda assim é um CSA que está no meio de tabela da terceira divisão. Então, assim, as Copas têm um caráter muito específico, né? Então é por isso que eu acho que, para mim, todo time tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato de retidão. É um campeonato de consistência, né? A Copa, ela é muito... tanto que é comum a gente ver zebra acontecer, né? Então, acho que a Copa é um extra. A Copa é algo que você... Não é você deixar de lado, mas o foco, o bruto, é um campeonato de 38 rodadas, né? E o outro você vai avaliando momento a momento, quem é seu adversário, você não faz jogos em sequência, você fica ali um período sem jogar, e aí tem ali 2 duelos em sequência em uma semana, depois você fica ali 2, 3 semanas, enfim... É mais pingado, né? É mais mastigado as competições. O Campeonato Brasileiro, não. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de consistência. Eu acho que está muito aberto, principalmente para esses 3 times, que são os times que, nas últimas temporadas, têm sido mais consistentes. Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Agora você tem o Red Bull subindo, você tem o Cruzeiro subindo de rendimento, enfim. E aí vai entrando uma turma ali nesse bolo que vai tentar incomodar e se colocar no meio desses 3 também. Legal, legal. Papa, boa noite, hein, Papa? Botafogo tá na briga ainda, Papa? 6º lugar, ganhou ontem no Ceará. Mas olha só, mesmo que tivesse perdido, cara... Tá 6 pontos do Flamengo, que é o líder hoje. Mas mesmo que tivesse perdido, ia estar ali 9 pontos, pô, é início do campeonato. Mas dá 6, né? É curtinho, né? Faltando 27 rodadas, é muita rodada, né? É muita rodada. Se fossem 9 pontos também, era muita rodada. Eu acho que você... a gente já viu na história do Brasileiro um time tirar 12 pontos num turno. 12, 13 pontos num turno. Então, tudo é possível, né? Agora o Botafogo também está contratando, está abrindo o cofre aí de novo. Tem mais novidade, né, Flamengo também começando a contratar, começando a vazar, as coisas começando a vazar. Vamos falar disso já. O Flamengo ainda no mercado, o Fluminense também tentando se reforçar para o Mundial. O Botafogo está trazendo mais quem? Já trouxemos as novidades de ontem. O que tem de hoje? É porque algumas esquentaram mais, outras menos. O Botafogo hoje já colocou para treinar os que foram anunciados. O Caio Pantaleão foi anunciado hoje. E é legal, porque ele seria uma reposição ao Jair. E o Jair ainda nem saiu, já chegou outro zagueiro. E o Montoro também já treinando no Botafogo. Os dois vão ser apresentados amanhã. Luiz Henrique tá no Rio, tá? Tá no Rio. Luiz Henrique tá aí, tá passeando. Sabe que ele fez? Fazendo comprinha aí. Tá fazendo compra ele? Tá fazendo compra. Você sabe onde ele tá fazendo compra? Tá por aí. Ontem você sabe que ele tava balançando bandeira lá no intervalo do jogo. Volta, Luiz Henrique, volta. Pra onde? Pra onde ele quiser, Pro Rio de Janeiro. Não te machucou não, Fabiano? Não, ele era outra bandeira, era com B minúsculo. Entendi. Ele tava lá balançando no intervalo. Fala, Bandeira, fala do que tem de novidade. E aí amanhã vão ser apresentados à imprensa o Caio Pantaleão e o Montoro. O Botafogo avançou muito, e vocês falaram aqui ontem, mas está cada vez mais perto. O Joaquim Correa, o argentino da Inter de Milão, ele fez gol recentemente no último jogo do campeonato italiano, até contra o Como, e vem para ser um segundo atacante, um atacante pelo lado esquerdo. Vocês veem aí na imagem, bom jogador, por nível Brasil, muito bom jogador. Ele foi cortado nas últimas da Copa do Catar, né? Ele argentino, ia para a Copa, e no lugar dele foi o Almada. Ele teve uma lesão, o Almada foi no lugar dele. O Arthur Cabral, que aparece aí na imagem também, centroavante brasileiro de 27 anos, está acertando os últimos detalhes salariais para ser o novo centroavante do Botafogo. O GE até soltou uma matéria agora há pouco, indicando que ele conversou com o técnico Renato Paiva, que quer dar a ele protagonismo como centroavante, quer potencializar o Arthur Cabral, ótima idade também. Lá no Benfica ele não jogou tanto assim, foi titular apenas 26 vezes,
participou em 77 oportunidades, mas precisou de 134 minutos, mais ou menos, para participar de um gol, menos de 2 jogos. Então tem uma média até interessante para quem jogou pouco. Tá pertinho de fechar também. E vocês veem na imagem o Jovic, né? O Luka Jovic, o sérvio de 27 anos, que passou pelo Real Madrid, tá no Milan. O Milan não vai renovar com ele. O Botafogo conversa com o jogador, mas o Cruz Azul do México apareceu com uma proposta importante para levar o Jovic, salário bem alto que eu acredito que o Botafogo não vai pagar. Então, além do Joaquim Correia, que pode chegar, e está pertinho mesmo, o Botafogo está por uma assinatura do Joaquim Correia e do Arthur Cabral, o Glorioso deve seguir no mercado também por pelo menos mais um ponta-direita. Hoje nós tivemos os nomes do Rinestrosa, mas o Atlético Nacional está pedindo muito, não passou de sondagem, o Botafogo não avançou com ele. O Bernardeschi, que é o italiano, que está no Toronto, lá da MLS, foi oferecido por intermediários, mas o salário também é muito alto, o Botafogo então não avançou e está com o olho no mercado para trazer pelo menos mais um ponta-direita, lembrando que essa janela da Copa do Mundo de Clubes vai até o dia 10 agora. Então, não só Botafogo, mas Flamengo, Fluminense, Palmeiras, tem mais 5 dias aí para que possam reforçar os elencos. Essas são algumas das negociações e, com certeza, o Botafogo está trabalhando em sigilo com outros nomes que ainda não saíram na mídia. Vocês podem ter certeza disso. Meu Deus, mas mais gente ainda. Vai ficar bem reforçado. Não precisa nem do Luiz Henrique, cara. Não, se ele quiser voltar, a gente está aceitando. Para outros times aí. Se ele quiser voltar, a gente está aceitando. Tava lá no estádio ontem de novo. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link para vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Ontem o Botafogo se despediu do Brasil antes do Mundial. Igor Jesus com essa despedida. E ele tava muito emocionado, todo mundo tirou foto com ele. E aí faltou o gol, né? Faltou o gol dele ontem pra explodir o Nilton Santos. Ontem a vitória do Botafogo com tons ali de drama, levemente um tom de drama, mas era muito mais festa do que outra coisa. Se reforçando, dando uma agitada no mercado, com alguns nomes pra sair, mas outros nomes chegando. O Botafogo também pensando nessa Copa do Mundo de Clubes que vem por aí pro Fogudo com muita expectativa também, né, Gabriel Farias? É um momento bem interessante, né? Eu tenho visto muita gente ressaltando, né, que por ser a primeira edição, isso acaba ficando marcado, né? Pela primeira vez esse grande torneio vai ser realizado com um caráter realmente bem interessante. Você estar presente já é um grande mérito. É óbvio que esse é meio que um discurso para nós brasileiros, né? Porque dificilmente nossas equipes vencerão, mas não deixa de ser algo interessante.
No caso do Botafogo, um grupo bem complexo, né? Um grupo bem complicado aí de avançar. Mas é isso, o Botafogo acho que fez a parte dele nessa primeira etapa do ano. Chega com a moral mais elevada, com uma campanha agora sim que dá para ser considerada boa no Campeonato Brasileiro. O Botafogo na 6ª colocação, próximo de G4, um pouquinho mais perto do líder da competição, Flamengo. O Botafogo que avançou em Copa do Brasil, na Libertadores se superou. Um trabalho que incorporou, né? O trabalho do Renato Paiva demorou um pouquinho, mas não sei nem se demorou, mas pegou embalo. Depois de algumas situações mais críticas, muitos torcedores pediam na cabeça do técnico, o trabalho andou. O trabalho deu uma estabilizada. Agora, com mais reforços, O Vampirão tende a fazer um segundo semestre ainda mais legal. E me desculpa já falar em segundo semestre, é porque assim, é óbvio que eu tô animado com a Copa do Mundo de Clubes. Óbvio. É muito claro isso. Tô muito animado pra ver Botafogo e Atlético de Madrid, Botafogo e PSG, Botafogo e Seattle Sounders. Mas a gente sabe que esse não é o objetivo principal da temporada. É uma loucura isso. Eu vi uma entrevista do BAP, presidente do Flamengo, ele falando que não é o objetivo principal da temporada. E pode parecer uma frase estranha. Não, aí sabe o que é pior? Se ele fala que é, tá maluco! Vão chamar ele de doido. Desconexo da realidade. Aí se ele fala que não é, tá maluco! E assim, foi uma declaração, óbvio, falando pro Flamengo, porque ele é o presidente do Flamengo, mas que serve pros outros 3 clubes aqui, os sul-americanos, os asiáticos, africanos. Todo mundo vai encarar, assim, de uma forma muito legal. Todo mundo vai entrar em campo, óbvio, pra vencer, pra ser campeão. Mas como é bem complicado, o foco tem que estar na sequência do ano. Não é assim... fazer loucura pra competição. Vamos lá trazer o Thiago Almada pra ver se ele joga 3 joguinhos aqui no Mundial, que não vai adiantar muita coisa, não vai mudar muito o cenário. É se reforçar, é qualificar a equipe para o segundo semestre, onde o Botafogo vai ter Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Por isso que eu me animo com o noticiário do Botafogo se movimentando bem no mercado, indo atrás de bons nomes. Não pela Copa do Mundo em si. Se o reforço vai... O Léo falou do Carrascal, mais uma vez fazendo um paralelo com o Flamengo. Se o reforço ele vai assinar a tempo de jogar Mundial, maravilha, pô. Bom, né? Que bom que o cara vai viajar. Se não, vida que segue. É isso aí. Valdeci Goiana tá por aqui, Rafaela tá zoando o Farias, tá dizendo, Farias tá empolgado pra perder? Cara, é isso, mas não é uma competição legal, pô. Não é uma competição que atrai atenção. O Ian Rodrigues. Quantas vezes vimos assim... me lembra aí, quantas vezes o Flamengo jogou contra um gigante europeu? A gente vai lembrar do Flamengo e Liverpool. Eu acho só aquela excursão lá em não 90 e pouco, torneio de entendeu? beleza. Nem é um torneio. De verdade, a Vera só a final do Mundial. O Botafogo não chegou a jogar. Nem chegou na final do Intercontinental. O Flamengo também caiu pro Al-Hilal também. Botafogo vai lembrar do Tereza Herrera, mas também era um torneio de verão. Mas também era um torneio... Na época até, né, esses torneios tinham algum peso, mas nada demais. Agora, jogou com o City, é verdade. O Fluminense jogou com o City recentemente. Mas são eventos tão espaçados. Nem sempre os brasileiros chegavam na final do Intercontinental. Agora a gente já tem a garantia de que nós vamos assistir Flamengo e Chelsea, Fluminense e Dortmund, Botafogo e PSG, Botafogo e Atlético de Madrid. Provavelmente alguém vai avançar de fase e aí podemos ver mais jogos nesse sentido. E independente dos brasileiros. Gente, eu não me lembro exatamente os grupos, tá? Mas o River vai pegar um gigante europeu, o Boca vai pegar um gigante europeu. Esses confrontos chamam a atenção, vai ser legal, vai ter surpresa, cara, vai ter zebra. Copa do Mundo de Seleções não tem, a Costa Rica não foi nas quartas de final, a Turquia já não foi semifinalista, a Coreia do Sul já não foi semifinalista. Quase bateu na semifinal aqui no Brasil. Vai ter zebra e vai ser legal acompanhar, vai ser interessante. Antunes Vasco por aqui, o Jefferson Soares, a Cigana Vascaína, Ian Rodrigues mais uma vez, o Fabrício Lirosa, por aqui também participando do Pizzurno, o Fábio Alexandre, Luiz Paulo Marins. Posso falar sobre um comentário no WhatsApp? Marcelo Silveira falou que se reanimou com a seleção e vai dar um confere logo mais bebendo uma breja. Valeu, boa. Felipe do Prat tá perguntando se o Léo já desbravou a Mata Atlântica. Você chegou a correr no circuito dos biomas, não? Não, fiquei até interessado. Daqui a pouco, tá? Tá separado aqui já. Ah, tá aí? Já me mandaram. Já te mandaram. O Aloysio mandou aqui, você falou que o Botafogo se superou na Libertadores, aí ele perguntou, e o Flamengo? Vamos falar, o Botafogo se superou e o Flamengo? Eu acho que no caso do Flamengo não foi... Gente, pelo amor de Deus. E veja bem, quando a gente fala... É porque quando a gente fala que o Botafogo se superou também, é óbvio que tem um mérito ali na superação, mas o Botafogo também se meteu naquela confusão da Libertadores por conta de um planejamento todo esquisito, né? Cada um se embolou por um motivo. No final do ano, se der ruim, todo mundo vai lembrar do planejamento. Ninguém vai se der bom, tem que lembrar também, Breno. Me desculpa, porque agora tá classificado em Libertadores, tá classificado em Copa do Brasil, em Brasileiro, não significa que o planejamento foi bom, pô. O planejamento foi uma porcaria. Mas graças a Deus deu certo. Ninguém vai lembrar, Gabriel Farias. Se der bom, se ganhar, não, vão lembrar pra dizer assim, tá vendo? O Tex só acertou, né? Tem sempre o sem vergonha que aparece pra falar isso. Faltam ser sem vergonha. Botafogo vem com certeza agitando a janela de transferências desse meio de ano. Não é do meio do ano ainda, né? É a janela pré-mundial. Teremos uma outra janela ainda em julho/agosto. Mas vem agitando com Álvaro Montoro, Arthur Cabral, Caio Pantaleão, Joaquim Correia, mas ainda quer a cereja do bolo, que seria o Luka Jovic,
jogador daí sérvio de 27 anos, já passagens por seleção da Sérvia, por Inter de Milão, por Milan, desculpa, por Real Madrid, entre outros times, Eintracht Frankfurt e outros times, um goleador, um cara de peso para chegar e agitar, balançar as estruturas do mercado brasileiro. Sabemos que ele tem a concorrência, né, com o Botafogo ali do Cruz Azul, que está oferecendo um valor salarial bem alto, porque os mexicanos pagam em dólar, então a conversão fica desleal pra gente. Estava falando ontem com o amigo Bruno Print, numa live no canal dele, que se a moeda brasileira fosse um pouquinho menos desvalorizada, não fosse R$6 o euro, ou 5 e pouco o dólar, nós teríamos um Botafogo muito mais forte do que, não só o Botafogo, outros times, né? Muito mais fortes no mercado do que estão, porque se a concorrência com os mexicanos, porque pagam em dólar, é de 2,1 milhão, né, milhões por mês, e nós aqui temos que converter isso para real e fica desleal, os 4 milhões de euros ou de dólares por ano se convertem em mais de 2 milhões de reais por mês, fica bem desleal essa conversão para a gente. Com uma moeda um pouco menos fraca, digamos que tivesse a 4, 3 e pouco o euro ou o dólar, os times brasileiros iam brincar na janela, iam ter muito mais poder de fogo para trazer jogadores de peso, de alto nível para a liga, aqui para a nossa competição nacional, para Libertadores, etc. Né? O Botafogo está tentando ainda o Jovic, é uma negociação difícil, né? O foco dele ainda é ficar no Milan, está esperando para ver se consegue uma renovação com o Milan, se o Milan se interessa por renovar, tem ainda a opção de renovar com o jogador, está em contrato isso ainda. Ele viria, se o Milan não quiser renovar com ele, ele viria grátis para cá, porque ele tem o vínculo dele se encerrando no final desse mês. E teremos aí a chance de trazer 2 belos jogadores do mercado italiano, que é o Joaquim Correa e o Jovic, a custo zero, lógico, de aquisição com os clubes. Vai ter que pagar luvas, essas coisas todas, que a gente sabe como é que funciona. Tem a cota ali do agente e tal, a gente sabe como é que funciona tudo isso. É um cara que, se vier, fatalmente seria o maior reforço, né, da temporada do Botafogo, seria ele. E é aquilo, né? O Botafogo muda um pouco o perfil de apostas nesse meio de ano. No começo do ano foram jogadores muito jovens, Léo Link, Jair, né, Elias Manuel, jogadores de idade baixa, pouco, Nathan Fernandes, muito jovens. Agora busca jogadores de idade mais avançada, 27 anos, 30 anos, e com renome europeu, né, Arthur Cabral, Jovic, o Pantaleão, o próprio Joaquim Correa. Então o Botafogo muda um pouco o perfil e vai agressivo demais na janela. Tomara que consiga bons reforços. E é aquilo, se não conseguir todos os reforços agora, vale lembrar, temos mais uma janela em julho, metade de julho até metade de agosto. E aí podemos ainda lapidar mais um pouco esse elenco e buscar alta competitividade na temporada, coisa que no primeiro semestre faltou um pouco. O garoto Christian Lohr, né, de 19 anos, goleiro do Del Valle, goleiro da seleção sub-20 do Equador, né, disputou o Sul-Americano sub-20, esse último que teve Nathan Fernandes, Jair lá disputando também. Ele chegou já ao Botafogo, chegou o Newton Santos, tirou foto aí, tá com o Brito, né, do lado dele, tirando foto com a camisa de goleiros, a nova camisa do Botafogo de goleiros. Assinou contrato por 4 temporadas. Ele assistiu a vitória do Botafogo contra o Ceará. Tá aí o Brito, o jogador no meio, e o pai dele do lado, né, o Christian Lohr. Chega para se desenvolver no clube, né, e deve jogar inicialmente pelo Sub-20, mas se destacar, pode vir a compor o elenco do time principal. Lembrando que nós temos ainda na posição dele o John, logicamente, Léo Link, que preocupava, mas não preocupa mais, avançou bem. A questão da recuperação da lesão no ombro do Léo Link, ombro esquerdo, que se machucou contra o Capital. Tem o Raul ainda, né? Gatito não deve vir mais, já que a lesão no ombro do Léo Link não é mais tão séria e a recuperação deve ser bem mais rápida do que estavam esperando. Os próximos jogos do Brasileirão ele deve estar à disposição do Botafogo. Então o Christian Lohr aí vai disputar, quem sabe aí, essa posição no futuro. Tomara que seja um grande goleiro e o Botafogo tenha feito uma grande aquisição, um novo grande achado. O Botafogo, para achar goleiros, é muito capacitado. Nosso scout é muito bom em achar goleiros. Então é isso, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Notícia do Fogão. E
também Notícias do Fogão Reserva. Você tá assistindo esse vídeo pelo Notícias do Fogão Reserva? Show! Tá assistindo pelo principal? Vai aqui embaixo na descrição e se inscreva no Notícias do Fogão Reserva. Esse canal aqui pode acabar. Até o dia 22 de junho estamos aí no risco de, com mais um strike, perder o canal. E se isso acontecer, é por lá que nós vamos conseguir trabalhando e seguir mantendo contato com você. Se não conhece o canal 2.0, se inscreve no canal reserva da gente lá. E se não, se esse canal sumir, como é que você vai sabendo? Ninguém vai te avisar, você não vai saber. Eu simplesmente vou sumir e parar de aparecer pra vocês. Então se inscreve lá. Se esse canal não cair, não levar outro strike e se mantiver vivo para sempre, vai ser um canal com vídeos longos. E esse reserva será o canal com vídeos curtos. E aí, quem gosta de vídeos mais curtos, assiste lá. Quem gosta de vídeos mais longos, assiste aqui. E é isso aí. Pessoal, aqui em cima Live Pix, lá embaixo tem o nosso canal reserva, o canal de react torcedores, o canal, a página no Instagram, e tem o link da Jet Sport e o cupom da gente, Notícias do Fogão 10, para você ganhar descontos em mais camisas lá, pagando 2, levando 3, frete grátis e ainda desconto de 10% para você. Ali em cima é o nosso Pix, qualquer valor é muito bem aceito e ficamos muito gratos pela sua ajuda. E também o nosso e-mail de contato, rafoguense10@gmail.com. Você manda mensagem pra gente, chama uma live em parceria com você, pro seu canal, ou você pode também mandar aí uma mensagem para convidar para um evento. Quiser patrocinar o canal, fazer um jabá, anunciar aqui no canal, assim como a Jet Sport faz, só mandar mensagem lá pra gente, que a gente troca uma ideia, fecha uma parceria e define aí os termos pra gente divulgar seu produto, seu curso, sua loja aqui no canal, tá? Temos 4 planos de membros também, esqueci de falar. 4 planos de membros de 3, de 5, de 15. Ou por R$3 por mês, R$5 por mês, você economiza uma coquinha KS, uma coxinha por mês. Você não come, você não bebe e você faz aí o plano de membros. É baratinho, é uma coquinha KS, uma coxinha no mês, você já paga ele. Então, tamo junto sempre, obrigado pela moral de sempre. Fogão ganhou, tá no G6, onde tem que ficar para voltar para próxima parte do campeonato pós-mundial, próximo dos líderes e poder, com esse plus de jogadores, esse plus no elenco, brigar por títulos. Tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!